Bom, dando sequência ao comando Sketch, vamos ver mais ferramentas. Primeiramente, vou selecionar o plano aqui de referência, lembrando que esses comandos eles servem para ser aplicados em outros ambientes, né? Vamos ver hoje o retângulo. O retângulo, eu tenho três opções para estar fazendo retângulo. De acordo com a necessidade que eu tiver, eu vou determinar a ocasião que eu vou usar cada tipo. No retângulo pelo centro, que é a primeira opção, eu tenho a seguinte forma, como na prompt bar aqui informa, clicar no ponto inicial, eu vou definir como centro aqui, cliquei, arrasto o cursor do mouse, ele já vai me pedir as informações que eu necessito, como o comprimento, né, a base e a altura dele. Eu vou definir como sendo 200 por 80 milímetros, do Enter. E por último ele vai me pedir a informação do ângulo, eu vou deixar 0. Ok, eu dei Enter, ele estabeleceu o retângulo com essa configuração. Nós temos aqui 200 milímetros nesse comprimento e aqui na altura 80 milímetros. Se eu quiser editar, clicando nessa linha aqui, como há relações estabelecidas aqui, eu vou definir aqui como sendo 50 milímetros. Eu alterei para 50 milímetros de altura. Lembrando que aqui ele está definido esse centro aqui através dessa relação. O comprimento aqui, se eu quiser alterar, vou definir aqui 100 milímetros. Automaticamente editou o retângulo para esse comprimento com 100 milímetros. Ok? Se eu quiser alterar o ângulo, eu posso definir aqui e alterar para 45, só que ele não vai aceitar. Por que ele não aceitou? Eu tenho relações aqui, ó, de horizontal, vertical estabelecidas. Ok? Se eu apagar essas relações aqui, agora eu vou conseguir. Eu vou mudar para 45. Só que automaticamente, como eu apaguei as relações, eu tirei a relação entre essas linhas. Eu vou dar um Ctrl Z, vou estabelecer a relação de paralelismo entre essas linhas. Aqui, ok. Essa linha está paralela a essa, bem como essa está paralela a essa. Eu vou definir agora a relação de perpendicular em todas as, digamos assim, bordas, né, as quinas aí do retângulo. Agora eu vou mudar o ângulo aqui novamente para 45. Dessa forma ele aceitou e mudou para 45 graus sem deformar a geometria que eu tinha desenhado. Tudo bem? Prosseguindo, vamos criar agora através do segundo comando, o retângulo por 2 pontos. Como funciona? Eu vou definir um ponto inicial, vai ser aqui no centro da mesma forma, apenas arrastando o cursor do mouse para qualquer lado, lembrando, né? Nesse caso aqui eu vou arrastar para esse canto aqui. Eu tenho a opção aqui, automaticamente arrastando o cursor do mouse, ele já vai pedir para mim entrar com as informações, ou clicar, né, no comprimento e na altura. Eu vou definir como sendo 200 milímetros e 70 milímetros, fica dessa forma. E ele vai pedir a minha última informação, que é o ângulo. Eu vou definir como sendo esse aqui, só clicando ele já define o retângulo. A edição é da mesma forma que o retângulo anterior. Se eu quiser editar aqui para 50, ele aceita. Lembrando, como aqui está com relação de horizontal e vertical da mesma forma que o anterior, eu teria que estar editando isso aqui para estar com as relações, que igual eu fiz no exemplo anterior, para estar podendo alterar o ângulo desse retângulo. Eu vou remover aqui e vou utilizar a terceira ferramenta, que é o retângulo por 3 pontos. Eu vou clicar no ponto inicial, vou arrastar, percebam que ele está criando uma linha. Eu posso entrar com o valor dela ou clicar. Eu vou clicar aqui automaticamente nessa posição. Lembrando que eu já vou estar definindo aqui também, além do comprimento, o ângulo. Então eu clico e arrasto. Eu vou entrar com a medida de altura e clico aqui e pronto,
fica definido o retângulo nessas condições. Eu posso alterar aqui, vamos editar para 300 milímetros, ele altera perfeitamente. Lembrando, como temos a relação de perpendicularidade entre essas linhas, ele não vai deformar igual aquele primeiro exemplo deste vídeo, como a gente mostrou lá. Eu vou alterar aqui o ângulo novamente para 45. Dessa forma, ele garantiu que essa linha estivesse a 45 graus. Mas como eu estabeleci o ponto inicial nessa região, ele tem uma relação fixa aqui. Dessa forma, ele está travado nessa posição aqui, ok? O ponto inicial, lembrando. Eu vou remover aqui, eu vou fazer esse mesmo retângulo através de outra forma. Eu vou definir o ponto inicial e agora eu vou entrar com valor de 200, Enter. Ok, agora ele pede o ângulo, eu vou colocar menos 30, ok. Agora ele pede a informação da altura, eu vou digitar 50 milímetros e dar Enter. Fica definido assim o retângulo, tudo bem? Vou dar um ESC aqui, apagar. Vamos ver agora a ferramenta de polígono. O polígono, diferente do retângulo aqui por 2 e 3 pontos, polígono eu trabalho apenas pelo centro. Assim como um retângulo pelo centro, eu tenho a opção de definir o ponto inicial, né, o centro da peça, onde eu vou clicar dessa forma, vou arrastar, percebam que ele está com, esse polígono tem 6 lados, eu vou reduzir para 5, fica aqui, ó, pentágono, fica um quadrado, um triângulo, que é o mínimo, né, 3 ou mais lados. Agora, se eu quiser com 10 lados, ele também faz, quantos quiser. Se eu quiser com 20 lados, 19, 20 lados, fica aí da mesma forma, ok? Posso digitar também, vou digitar 3 lados. Ok, eu tenho um triângulo. Agora ele pede a última informação, que é o ângulo, bem como a medida do centro até a borda. São as duas informações necessárias. Eu vou aprovar, dar Enter aqui para o ângulo, que vocês podem ver que está com a caixa azul ali, né? Vou pressionar Enter. E agora ele vai me pedir a informação da distância. Eu vou colocar 80 milímetros. Tudo bem. Então, do centro até aqui tem 80 milímetros, ou seja, é o raio dessa circunferência, como vocês podem ver aqui. Se eu quiser editar essa medida, eu posso digitar aqui 50 milímetros, e ele alterou perfeitamente para 50 milímetros o raio desse círculo, consequentemente a distância aqui desse ponto até a borda aqui tem 50 milímetros. Eu vou fazer novamente um polígono, só que de 6 lados. Assim como esse, eu vou definir um ponto inicial, arrastar o cursor do mouse. Eu quero 6 lados. Eu vou entrar aqui com a medida de 80 milímetros e 45 graus. Ok. Tudo, digita o valor, pressiona Enter. Ok? Logo em seguida, clicando nesse círculo, eu tenho aqui as informações que eu inseri. Se eu quiser alterar aqui para 30 milímetros de raio, ele vai alterar, consequentemente, do centro até esse ponto aqui onde o círculo toca essa linha tem 30 milímetros. Vamos conferir? Passando o cursor, aqui, peguei o centro e aqui, 30 milímetros, tudo bem? Se eu quiser alterar o ângulo, vamos ver se eu consigo alterar. Aqui eu vou colocar 0, ele altera perfeitamente, ok? Essa é a forma que funciona a ferramenta de polígono pelo centro. Eu fecho o sketch, fica aí fechado essa parte de retângulo, essas ferramentas de retângulo e polígono. Obrigado.